Rute, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilom, eram eufrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rute. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Rute voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acham que ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: Não insistas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as 2 mulheres seguiram, caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe, com a nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada.
Rute capítulo 2. Rute nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem de valor e influente, que pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo, recolher as espigas que foram deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo." "Vá, minha filha," Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês," eles responderam. "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "De qual família é aquela moça?" O capataz respondeu: "Esta é a moça moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo em que descansou no abrigo." Então Boaz disse a Rute: "Ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram." Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: "Porque achei favor aos teus olhos, a ponto de te importares comigo, uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Então ela disse: "Que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou esta sua serva, e eu nem sequer sou das suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre." Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando tiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a repreendam." Assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase um éfa de cevada. Carregou-a para o povoado e a sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Rute também lhe entregou o que havia sobrado da refeição, depois de ficar satisfeita. A sogra lhe perguntou: "Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado: "O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz." Então Noemi exclamou: "Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos." Ela acrescentou: "Aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores." Então Rute, a moabita, continuou: "Ele também me disse:
fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Enquanto isso, continuou morando com a sogra. Ruth capítulo 3. Ruth na eira de Boaz. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Boaz, senhor das servas com as quais você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele limpará a cevada na eira. Levante-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitara. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que me disseres. Então ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher de valor. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até que amanheça. Ela ficou deitada aos pés dele até o amanhecer, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e ele despejou nele 6 medidas de cevada, e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ruth capítulo 4. O resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 anciões da cidade e disse: sente-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque.
Pensei que devia apresentar a você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. Depois de você, eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi, adquirirá também a moabita Rute, viúva do falecido, para preservar o nome do falecido na herança dele. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Equilom e de Malom. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça de sua família nem dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam à porta confirmaram: somos testemunhas. Que o Senhor faça com essa mulher que vai entrar na família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Que você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Que os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, a sua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz e Rute. Boaz casou-se com Rute e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a linhagem de Pérez. Pérez gerou Hezron. Hezron gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi.